Continuando aqui então com o nosso estudo de matemática financeira, né? Juro composto. A essa altura vocês devem estar se perguntando, né? Professor, como é que eu vou fazer então um exercício lá no vestibular ou no Enem se eu não posso usar calculadora? Visto que até o presente momento todos os exemplos, né, que eu dei aqui de cálculo de tempo, taxa, no juro composto, a gente estava fazendo isso com o auxílio da calculadora, não é verdade? Tá. O fato é que numa prova de vestibular ou numa prova de Enem, a gente não vai precisar da calculadora para realizar aqueles cálculos do logaritmo, né, ou aquele expoente que é muito grande, enfim, né, a gente não vai precisar disso. E os melhores exercícios que aparecem, né, assim, que a gente vê assim, aqueles mais complicadinhos que aparecem em vestibulares, Enem, são exercícios, né, que tratam do juro composto com o cálculo da taxa ou do tempo, justamente porque eles vão usar a ideia de logaritmo, certo? Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu quero destacar aqui com vocês, né, é que no final do exercício aqui, ó, ele está colocando essa informação aqui pra gente, ó, considere logaritmo de 2 aproximadamente 0,30 e logaritmo de 3 aproximadamente 0,48. Percebam então que em algum momento durante a resolução vai aparecer um logaritmo de 2 e vai aparecer um logaritmo de 3, certo? E como nós não temos a obrigação de saber quanto valem esses logaritmos, essa informação ela é dada no exercício, tá bom? Então é óbvio, né, que para resolver o exercício vai ter que aparecer esse logaritmo de 2 e vai ter que aparecer esse logaritmo de 3, beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Esse exemplo diz o seguinte: um terreno adquirido por, né, vamos anotar aqui, por 10 mil reais, valoriza-se a taxa de 8% ao ano, tá? Determine o tempo mínimo, então está perguntando quem é o tempo, tá, pessoal? O tempo mínimo necessário para que o terreno passe a valer 30 mil reais. Muito bem, então, pessoal. O que nós sabemos desse exercício? Bom, se o terreno foi adquirido por 10 mil reais, é porque então o capital investido no terreno foi 10 mil, certo? A nossa taxa aqui é de 8% ao ano, certo, galera? E aí ele pergunta assim, qual é o tempo mínimo necessário para que isto valha 30 mil reais, tá bom? Então tá aí, esse 30 mil reais é o nosso montante. Então lembrando da nossa regrinha, montante é igual a capital vezes 1 mais o I elevado a T, beleza, galera? Bom, então nós temos aqui 30 mil reais, ok? Vamos fazer a substituição dos valores. O nosso capital é 10 mil reais, certo? Aqui 1 mais o nosso I, que vai ser 0,08, elevado a T. Lembrando que o objetivo aqui é determinar quem é esse T, certo? Observem que pelo exemplo que nós já fizemos anteriormente, né, necessariamente, para se calcular o tempo no juro composto, a gente vai usar logaritmo, né? Então, a gente já sabe que esses logaritmos aqui, ó, vão aparecer quando eu for isolar o meu t, certo? Bom, mas aqui ainda dá para mexer mais um pouquinho antes de chegar no logaritmo. Então, eu tenho aqui 10 mil, né, pessoal? Vezes, somando dentro do parênteses, vai dar 1,08 elevado a t igual a 30 mil. Percebam que eu já passei esses valores aqui para o primeiro membro e esse outro aqui para o segundo, certo? Esse 10 mil está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então vai ficar assim, 1,08 elevado a t é igual aqui a 30 mil, né, pessoal? 30 mil dividido por 10 mil, certo? Bom, pessoal, esses 4 zeros podem ser simplificados com esses 4 zeros. Isso significa, então, que eu vou ter aqui 1,08 elevado a t igual a 3, beleza? Bom, pessoal, nesse momento aqui, percebam que não dá para mim fazer mais nada, né? A única coisa que eu posso fazer nesse exato momento, tá, pessoal, aqui, é justamente aplicar, tá, pessoal, logaritmo, tá bom? O que significa esse aplicar logaritmo, professor? Significa o seguinte, que em ambos os membros agora, nós vamos colocar aqui o log, tá, pessoal? Log de 1,08 elevado a t igual a log de 3. Opa, maravilha! Apareceu um log de 3. Aí você vem e fala assim, professor, eu já conheço o log de 3, tá vendo? O log de 3 é 0,48. Eu já posso fazer essa substituição? Pode, maravilha, né? Então aqui no lugar desse carinha aqui, ó, já na próxima linha, nós podemos então fazer a substituição do log de 3 por 0,48.
Professor, e esse t aqui no expoente? Vamos lembrar lá da regrinha lá da propriedade da potência. Esse t que está no expoente, eu posso passar ele aqui, ó, multiplicando todo o meu logaritmo. Então vai ficar sendo logaritmo de 1,08 igual a log de 3, eu já sei que é 0,48. Está substituído. Bom, aí agora você vai me falar assim, professor, mas esse t aqui não é o que eu quero descobrir? Sim, é ele. Então vamos isolar. Vai ficar assim, log t igual a 0,48 sobre, né, log de 1,08. Aí você vai perguntar assim, professor, mas e agora? O log de 3, o exercício me deu, que é o 0,48. Mas esse log de 1,08 eu não conheço, professor. Realmente. E nem a gente tem obrigação de saber. E o exercício, professor, me deu só o log de 3 e me deu aqui o log de 2, ó, professor, certo? Eu estou errando o exercício? Não, você não está errando o exercício. Significa que esse log de 1,08, em algum momento, né, vai virar um log de 2, ou também pode virar um log de 3, ou os dois ao mesmo tempo. É fato que deve aparecer um log de 2 aqui, né? Pelo menos o log de 2 tem que aparecer. Por quê? Porque se o exercício me deu quem é o log de 2 e até o presente momento eu não usei o log de 2, é porque ele vai aparecer, né? Então daqui eu sei que vai ter um log de 2. Aí você vai falar assim, professor, mas como é que eu faço para achar o log de 2 aí? Bom, pessoal, primeira coisa, vamos entender aqui, ó, vou até fazer aqui de uma cor diferente. O 1,08, tá, pessoal? A gente pode escrever ele na forma fracionária. E 1,08 na forma fracionária é 108 dividido por 100, concordam? Como aqui eu tenho duas casas decimais, significa que o denominador desse carinha aqui é o 100. Bom, então agora vai ficar assim, ó, pessoal. Eu tenho aqui então 0,48, tá? Dividido por log, tá, pessoal? E o que significa então esse 1,08? Na verdade, agora eu vou transformar esse carinha, tá, para 108, tá, pessoal? Dividido por 100. Professor, eu vou conseguir enxergar isso? Vai. Porque quando o exercício me dá essas informações e eu percebo que tem números decimais e tudo mais, você sabe que não tem obrigação de calcular isso. Então, o primeiro pensamento que a gente tem que ter é transformar esses números decimais num número fracionário, né? Principalmente, né, um denominador 10, denominador 100, ou denominador 1000, alguma coisa nesse sentido, que é o mais prudente, certo? Bom, pessoal, então o que nós temos aqui agora? Eu tenho que o meu logaritmando é uma divisão, 108 dividido por 100. Vamos lembrar lá da propriedade do quociente? Existe uma propriedade nos logaritmos, né, pessoal, que diz o seguinte, ó, prestem atenção, aqui eu tenho 0,48, certo? Quando eu tenho uma divisão no logaritmando, eu posso separar essa divisão, né, na subtração de dois logaritmos. Ou seja, eu posso fazer assim, ó, logaritmo de 108 menos o logaritmo de 100, certo? Então eu posso fazer isso, ok? Então tem lá a propriedade do quociente, ok? Quem não está lembrado, volta aí nas aulas e vai lá assistir a aula de revisão sobre logaritmos, ok? Pessoal, então eu tenho aqui, olha, 0,48, tá, pessoal, que é isso. E aí você vai me dizer assim, professor, mas aqui não me ajudou, porque eu tenho log de 108 e tenho log de 100. Beleza. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Neste caso aqui, olha, nós vamos pegar o 108, tá, pessoal? Nós vamos pegar aqui o 108 e nós vamos fazer a fatoração do 108. É da fatoração, né, da decomposição desse número 108 em fatores primos, é que nós vamos encontrar, então, aqui, ó, o logaritmo de 2 ou o logaritmo de 3. Primeiro que 108 dá para dividir por 2, então aqui vai ser o 54, certo? 54 por 2 vai dar o 27. Agora só dá por 3, vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1, certo? Então o que eu sei aqui, pessoal? Eu sei que o 108 pode ser escrito em 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3, tá vendo? Que foi o que eu encontrei aqui, ó. 2 números 2, 1, 2, 3, números 3, certo? Então, pessoal, vejam que o 108 agora, eu não vou mais escrever ele 108, eu vou escrever 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Então vai ficar assim, ó. Logaritmo de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Professor, menos o logaritmo de 100 aqui, não é isso?
Aí o 100, você vai coçar o dedo e vai querer fazer isso aqui também, certo? Fazer a decomposição em fatores primos. Não façam isso com 100, com 1000, com 10.000 ou essa situação. Neste tipo de exercício, quando a gente vê um 100, um 10, principalmente, pessoal, porque aqui, ó, se você observar, esses logaritmos, eles não estão aparecendo à base. Vocês perceberam isso? Que quando eu apliquei o logaritmo, eu apliquei esses logaritmos com base 10, porque quando não aparece a base é 10. E é exatamente por esse motivo aqui que o 100 a gente não vai fazer decomposição em fatores primos. O 100 nós vamos enxergar ele assim, ó, o 100 não é 10 ao quadrado? Não é 10 vezes 10? Que é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Então, se fosse um 1000, eu ia enxergar assim, ó, 10 elevado a 3. Se fosse um 10.000, 10 elevado a 4, e assim por diante, certo? Então, pessoal, quando for 100, quando for 10, aliás, quando for 100, quando for 1000 e tudo mais, coloquem na forma de potência de base 10, ok? Porque é isso que o exercício quer que a gente faça, tá? Você vai conseguir sair muito mais rapidamente na resposta, certo? Bom, pessoal, então aqui eu tenho que o meu t vai ser igual a 0,48, tá, pessoal? Embaixo, só vocês estão percebendo que aqui agora eu tenho uma multiplicação? Aí eu vou fazer agora, né, aplicar aquela outra propriedade de logaritmos, que é a propriedade do produto, que diz o seguinte, que quando eu tenho uma multiplicação no logaritmando, eu posso separar esta multiplicação na adição de dois outros logaritmos. Então isso vai ficar assim, ó, pessoal, logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3 ao cubo menos o logaritmo de 10 ao quadrado, certo? Bom, professor, esse negócio está ficando cada vez mais feio. Não, calma, é super tranquilo. Então eu tenho aqui, ó, o 0,48, que é esse carinha aqui, certo? Professor, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a propriedade da potência. O que a propriedade da potência me diz? Diz que eu posso pegar esses expoentes que estão aqui, né, pessoal? Ó, eu posso pegar esses expoentes aqui, ó, e posso passar ele multiplicando para cá. Posso pegar esse expoente, passar ele multiplicando aqui, pegar esse expoente e passar ele multiplicando aqui, correto? Então é o que eu vou fazer. Então vai ficar assim, ó, 2 log 2 mais 3 log 3 menos 2 log 10. Então tá aí, pessoal. E agora, professor, o que eu tenho? Você tem isso aqui, olha. 0,48, tá, pessoal? Duas vezes, opa, logaritmo de 2. É a hora de fazer a substituição, que lá é o 0,3. Vamos considerar aquele zero, né? Porque ele coloca 0,30, mas vamos colocar só aqui o 0,3, tá vendo? Só o 0,3. Mais 3 vezes o 0,48, menos 2 vezes. Aí você vem e fala assim, professor, o exercício não me deu o logaritmo de 10. Estou errando, né? O que está acontecendo aqui? Vamos lembrar, pessoal, daquelas consequências da definição. Pessoal, ó, quando eu tenho aqui, tá? Logaritmo de A na base A, essa resposta tem que dar quanto? Tem que dar 1, não é isso, galera? Toda vez que o logaritmando for igual à base, o meu logaritmo dá 1. A minha resposta dá 1. Pessoal, eles não vão alertar isso para vocês. É uma obrigação do aluno lembrar dessa informação durante a prova, tá certo? Então se liga, tá? Porque nenhuma prova, nenhum exercício vai te dar essa informação mais. E você tem que sacar, ó, aqui, ó, quando não aparece é 10, aí fica logaritmo de 10 na base 10, isso vai dar exatamente quem, pessoal? Isso vai dar aqui 1, certo? Então você vai ter que colocar esse 1 aqui e você vai ter que lembrar disso, tá? Não vai ser dada essa informação para vocês. Então aqui vai ficar assim, ó, t que é igual a 0,48, correto? Sobre 0,6 mais... Pessoal, quanto que é 3 vezes o 0,48? Vamos fazer essa continha aqui na calculadora, certo? Puxando aqui, pessoal, ó, 3 vezes o 0,48, não é isso? Isso vai dar 1,44. Então aqui vai ficar assim, ó, 1,44 menos o 2, correto? Então aqui, pessoal, o meu t vai ser igual a 0,48, correto? Pessoal, se eu somar isso aqui, ó, 0,6 mais 1,44, tá, pessoal? Vai dar 2,04, correto? 2,04. Pode somar aí na calculadora que vai dar isso. Menos o 2 vai ficar assim, então, opa, que é 0,48, correto?
Então vai ficar assim, 2,04 menos 2 vai ficar assim, 0,04, correto? E se você pegar agora o 0,48 e dividir por 0,04, você vai perceber, pessoal, que isso vai dar 12, tá bom, pessoal? Você vai perceber que isso aqui vai dar 12 anos, tudo bem? Por que eu sei que a minha resposta é em anos? Porque a minha taxa aqui, galera, ó, inicial, né, lá no início do exercício, falou que a taxa era anual. Então isso significa que o tempo que eu estou encontrando aqui também é 12 anos. Bom, pessoal, vejam então que esse exercício, tá, ele busca, né, a resolução a partir das propriedades, das consequências da definição, lá dos logaritmos. A gente não usou calculadora aqui, né? A gente só usou naquela continha ali para fazer o 3 vezes o 0,48, mas assim, numa prova é um cálculo extremamente fácil e rápido de ser feito, mas a gente não precisou de calculadora para encontrar os valores dos logaritmos, porque essa informação foi dada. E é assim que esses exercícios eles vão aparecer no Enem e nos vestibulares, certo? Caso apareça algum exercício com esta ideia. Beleza, galera?